Padre Pio acompanhou milhares de almas ao longo da vida. Muitas delas, sinceras, piedosas, sedentas de Deus. Rezavam o rosário, comungavam, confessavam com frequência. Faziam tudo certo aos olhos humanos, e mesmo assim, viviam uma sensação estranha, como se não saíssem do lugar. A vida espiritual parecia travada. O coração rezava, mas não se libertava. A alma buscava, mas não se entregava. E isso inquietava o santo. Até que, com o tempo, ele começou a perceber algo mais profundo. Algo que muitos carregavam, mas poucos reconheciam: o apego sutil ao controle. Padre Pio dizia que o maior bloqueio do progresso espiritual não é o pecado evidente, mas o orgulho oculto que quer manter o comando de tudo. Uma alma que até deseja a vontade de Deus, mas apenas se ela coincidir com a sua. Um coração que pede luz, mas se recusa a deixar a mão de Deus conduzir no escuro. Neste vídeo, você vai mergulhar nesse ensinamento forte e transformador. Vamos juntos entender por que tantas almas param no meio do caminho, mesmo praticando a fé com rigor. Padre Pio vai nos mostrar que a verdadeira conversão não acontece quando mudamos atitudes externas, mas quando deixamos Deus tomar o lugar que é dele, o centro. Quantos católicos vivem frustrados, sentindo que algo não anda? Que mesmo com oração, comunhão, sacrifícios, continuam caindo nos mesmos pecados, alimentando os mesmos medos, presos às mesmas ansiedades. Padre Pio enxergava essa dor e respondia com firmeza: você reza, mas ainda quer controlar. Quer servir a Deus, mas do seu jeito. E isso paralisa a graça. Se você sente que está parado, que sua fé não avança, que faz tudo o que pode, mas ainda não rompe, talvez a raiz esteja aí, no medo de soltar, na dificuldade de entregar, no apego sutil a uma vida espiritual onde Deus é consultado, mas não obedecido. Padre Pio vai nos conduzir com firmeza e amor ao ponto mais profundo da vida interior: a rendição total. A decisão real de deixar de ser senhor da própria alma, para que Deus possa, enfim, agir como Pai, mesmo quando sua vontade quebra todos os nossos planos. Padre Pio via com clareza o drama espiritual de muitos fiéis. Uma vida de aparente devoção, mas com o coração ainda fechado à verdadeira entrega. Ele dizia que o progresso espiritual não depende da quantidade de orações, mas da qualidade da rendição. Muitos rezam com frequência, mas ainda resistem internamente à vontade de Deus. E isso, para ele, era como uma trava invisível que impedia a alma de avançar. Ele enxergava esse apego ao controle como uma forma disfarçada de orgulho. Um orgulho que não grita, mas se esconde atrás de boas intenções. O desejo de que Deus abençoe os nossos caminhos, sem que a gente esteja disposto a seguir os dele. É sutil, mas é real. E é esse veneno silencioso que faz com que muitos estagnem espiritualmente, mesmo vivendo práticas religiosas intensas. Padre Pio sabia que uma alma verdadeiramente entregue não apenas aceita a vontade de Deus, ela deseja a vontade de Deus. Mesmo quando isso significa abrir mão de planos, sonhos ou seguranças. Ele dizia: a verdadeira paz só vem quando a alma deixa de lutar contra o que Deus quer e começa a amar aquilo que ele escolhe. E esse é um dos maiores desafios espirituais: deixar que Deus conduza. Porque a entrega verdadeira nos tira do centro, nos chama a confiar quando não entendemos, a obedecer quando dói, a seguir mesmo sem mapa. E isso exige fé viva, não apenas ritual. Padre Pio via que muitos dos que o procuravam queriam direção, mas ainda agarrados à ilusão de controle. Esperavam uma resposta que confirmasse seus desejos, e não uma luz que os tirasse de si mesmos. Ele chamava isso de fé seletiva, a que aceita Deus, mas só até certo ponto. Só até onde não confronta. Esse apego à própria vontade não apenas impede o progresso espiritual, ele sufoca a graça. Porque a graça de Deus age onde há espaço, e enquanto a alma estiver cheia de si, não há lugar para Deus habitar. Ele alertava: Deus não força a entrada, ele espera que a alma abra mão.
que se esvazie, que diga com verdade: seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a chave. E é ela que abre o caminho para uma vida espiritual profunda, livre, fecunda. No silêncio do coração obediente, a graça age com força. Padre Pio via isso em cada alma que decidia soltar o controle e confiar plenamente. Ali, o progresso deixava de ser esforço humano e passava a ser fruto da ação de Deus. Padre Pio dizia que a alma que mais cresce é aquela que se deixa guiar sem resistência. Mas isso só é possível quando o coração renuncia de verdade ao desejo de controlar tudo. E esse é o ponto onde muitos param. Querem a graça, mas não querem o abandono. Querem paz, mas sem perder o controle. Querem Deus, mas ainda do seu jeito. Ele observava que por trás de muitas estagnações espirituais havia um medo não confessado. Medo de perder o domínio da própria história. Medo de que Deus leve para um caminho diferente daquele que foi idealizado. E é aí que a alma trava. Porque ela se aproxima de Deus com desconfiança disfarçada de devoção. Reza, mas com reservas. Confia, mas com condições. Ama, mas ainda se preserva. Padre Pio chamava isso de falsa entrega. Aquele tipo de espiritualidade que parece santa, mas que no fundo só quer manter tudo sob controle emocional. E ele dizia: não há progresso sem renúncia. Não há graça sem espaço. Não há santidade sem esvaziamento. Uma alma cheia de planos próprios, de vontades inflexíveis, de medos não enfrentados, não pode ser guiada. Deus não compete com o ego. Ele espera. Espera a hora em que a alma se canse de lutar contra a corrente da vontade divina e, enfim, solte os remos. E quando esse momento chega, quando a alma finalmente se dobra e diz com sinceridade: Senhor, faça como quiseres. É aí que tudo muda. Não porque as circunstâncias se transformam, mas porque o interior se alinha à vontade do céu. E essa harmonia invisível gera frutos visíveis: paz, liberdade, direção, fecundidade espiritual. Padre Pio insistia que a obediência amorosa era o caminho mais curto para a santidade. Porque nela a alma aprende a dizer sim, mesmo sem entender. A seguir mesmo sem sentir. A confiar mesmo quando tudo parece estar dando errado. Ele lembrava que o progresso espiritual verdadeiro não se mede por quantas vezes você reza, mas por quanto você se entrega. Porque há quem reze muito, mas ainda resista. E há quem diga apenas um sim profundo e avance como nunca. Essa é a essência do crescimento interior. Não fazer mais, mas entregar mais. Não controlar, mas confiar. E deixar que Deus conduza, mesmo quando isso nos leve por caminhos que jamais escolheríamos por conta própria. Padre Pio nos ensinava que o verdadeiro progresso espiritual não acontece quando você se torna mais forte, mas quando você se torna mais entregue. Quando a alma deixa de lutar contra Deus e começa a se abandonar nele. Esse é o ponto de virada. Ele dizia que o maior milagre que pode acontecer dentro de uma alma é esse: deixar de viver para si e começar a viver para a vontade divina. Porque nesse momento, tudo muda. A oração ganha vida. A cruz ganha sentido. O sofrimento se torna caminho de comunhão. E a paz se torna constante, mesmo no meio da dor. Padre Pio não era admirado por causa dos estigmas ou das curas milagrosas. Ele era admirado porque se deixou conduzir, porque se dobrou diante da vontade de Deus, mesmo quando essa vontade era dura, injusta aos olhos do mundo, ou cheia de silêncio. E é isso que ele nos convida a viver. Uma vida interior onde a nossa vontade não tem mais o último comando. Onde os nossos planos não são inegociáveis. Onde a fé não está condicionada a resultados, mas sustentada por confiança. Se você sente que está travado espiritualmente, olhe para dentro e pergunte: o que ainda quero controlar? Onde ainda resisto a Deus? Qual parte da minha vida ainda não entreguei totalmente? Talvez a sua oração esteja certa, mas o seu coração ainda não esteja solto. E é essa soltura, essa entrega,
que permite a graça agir. Padre Pio dizia: Deus age nas almas pequenas, nas que não resistem, nas que confiam. Que você seja essa alma, que a partir de hoje, o seu maior esforço não seja fazer mais, mas se render mais. E quando tudo parecer estagnado, repita com verdade: Senhor, eu não quero mais controlar, quero apenas ser conduzido por Ti. Esse é o começo do progresso que não falha, porque é Deus quem guia.